As eleições de 2018 acabaram, e contrariando algumas expectativas de fraude, sabotagem e até manipulação de resultado nas urnas, Bolsonaro se elegeu presidente do nosso país. Uma das primeiras medidas adotadas por Bolsonaro, antes ainda de assumir o poder, em janeiro de 2019, foi convidar o juiz Sérgio Moro para ser o seu ministro da Justiça. Bolsonaro fez o convite e Moro aceitou a proposta, e a partir de janeiro de 2019 será o ministro da Justiça do nosso país. Veja a matéria. Como você sabe, há meses e até anos o juiz federal Sérgio Moro atua na Operação Lava Jato. Ele foi o responsável por condenar dezenas e dezenas de pessoas que saquearam a nossa nação. Moro ao todo expediu 109 decretos condenatórios e dentre os condenados está o ex-presidente Lula. Está também Antônio Palocci, José Dirceu, Mônica Moura, Alberto Youssef, Marcelo Odebrecht, Eduardo Cunha, enfim, a lista é gigantesca. Pessoas que saquearam a nossa nação, que roubaram o meu e o seu dinheiro. Por ter feito justiça, Moro foi alvo de inúmeras perseguições, calúnias e difamações. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o que Moro praticou na nossa nação? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre a justiça? Leia comigo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. No Sermão da Montanha, Jesus falou de forma muito explícita que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Todo homem e toda mulher que pratica a justiça, que pratica a retidão, será farto na eternidade, será recompensado na eternidade. Leia ainda comigo o que diz o Evangelho de Mateus no capítulo 6. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O capítulo 6 do Evangelho de Mateus nos adverte a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas. Veja a importância da justiça na vida do cristão. Se você pratica a justiça, você será recompensado. As coisas que você necessita serão acrescentadas. Vamos ler ainda o que diz o livro de Provérbios. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. Preste bem atenção no texto que nós acabamos de ler. Todos os condenados que eu citei anteriormente na Operação Lava Jato se encaixam nesse texto. A Bíblia diz que o fazer justiça, veja como Deus preza a justiça, o fazer justiça é alegria para o justo, mas por outro lado é destruição para todos aqueles que praticam a iniquidade. Agora vamos ler o livro de Provérbios novamente no capítulo 14. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Esteja bem atento ao que Deus nos revelou na sua infinita sabedoria e onisciência no livro de Provérbios. A Bíblia nos diz que a justiça engrandece a nação. Com a nomeação do juiz Sérgio Moro para ser o ministro da Justiça do nosso país, certamente o Brasil tem tudo para ser engrandecido, para ser exaltado diante dos olhos do nosso Deus. Mas e o nosso futuro presidente eleito Bolsonaro? Quais são as expectativas espirituais para o nosso país com a eleição de Bolsonaro para 2019? Nós falamos no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, as sucessivas posições do Brasil na ONU a favor ou contra Israel desde a década de 50. Desde os governos de Gaspar Dutra, Café Filho, Getúlio Vargas, no período da ditadura militar, no governo Collor, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma e no governo Temer. Como o Brasil progressivamente virou as costas para a nação de Israel. Citamos também João 4:22, onde a Bíblia nos adverte que a salvação vem dos judeus. E ela não vem apenas espiritualmente através de Jesus Cristo, ela vem materialmente. Portanto, para nós descobrirmos como será o futuro da nossa nação, o futuro do nosso país, com Bolsonaro no poder, nós precisaremos analisar exatamente como o governo de Jair Bolsonaro se posicionará na ONU em relação à nação de Israel.
Bolsonaro ainda nem tomou posse e já sinalizou a todos os brasileiros e também aos estrangeiros, às nações estrangeiras, como será o seu governo em relação à nação de Israel. Recentemente, o governo Bolsonaro pediu perdão à nação de Israel através da deputada eleita Joyce Hasselman sobre as inúmeras políticas contrárias ao povo israelense adotadas no governo anterior. Assista comigo. Rapidamente, algumas palavras, muito rapidamente. Eu, Joyce Hasselman, em nome do povo de bem do meu país, que não é representado pelo governo que vota contra Israel, peço perdão pelo meu povo, ao povo judeu, ao Estado de Israel, pela vergonha que o governo nos fez passar na Unesco, atacando o Brasil e atacando Israel. O Brasil é por Israel, ninguém pode rasgar a Bíblia. Perdão. Muito bem, Joyce! הייתי אצל האפיפיור לפני כמה חודשים, בזמן ההחלטה באונסק"ו. האפיפיור יצא לחצר ואמר לי לפני מיליון איש, אי אפשר לשנות היסטוריה, אפשר לעשות היסטוריה. אלוהים הבטיח את ארץ הקודש לעם ישראל, דבר מוצק שאי אפשר להתווכח עליו, ולכן אני גאה בך שאת תומכת בישראל וכל העולם ידע מה זה אמת ומה זה שקר. Shalom. Shalom. Aqui, nossa bandeira do Brasil. Nosso Brasil, amado Brasil, aqui, com todo carinho. איפה הדגל? Olha, a única bandeira tão linda quanto, tá aqui, ó. יאללה, נפתח ביחד. Aqui. ביחד. Muito obrigada, Israel. Bueno. Toda rabá. Israel. Bueno, muito obrigado a todos ustedes. Oi, tem que aquele pedido para ele assinar. Aonde está? Ok. Onde está o pedido? Cadê o pedido? Ministro. Tem dois, Priscila. Ok. Isso é um pedido de desculpas em nome da comunidade internacional Brasil-Israel, que basicamente transmite a mensagem que eu transmiti aqui, né? Um pedido de perdão e ao mesmo tempo de reconhecimento da soberania do povo judeu sobre Jerusalém. Esse pedido diz o seguinte: ao Estado de Israel e aos cidadãos israelenses, a comunidade internacional Brasil-Israel e os membros desta comitiva, através da troca de bandeiras de cada estado do Brasil com a bandeira de Israel e do próprio Brasil, mostram o apoio e a solidariedade do povo brasileiro de norte a sul, de leste a oeste, ao Estado de Israel. Apesar da posição oficial do Brasil ter mudado desde a votação da partilha em 1947, seus votos contra o Estado de Israel em fóruns internacionais de modo algum refletem a vontade do povo brasileiro, que sempre se manteve fiel às suas tradições, fé e amor por Israel. Esperamos que aceitem essa demonstração como um testemunho de nossos verdadeiros sentimentos para com Israel para todo sempre. Observe que esse acontecimento é extraordinário do ponto de vista espiritual. O Brasil, por anos e décadas,
era extremamente hostil à nação de Israel e agora, sem ainda sequer tomar o poder, Bolsonaro já sinaliza ao povo israelense, ao governo israelense, que pretende ser parceiro da nação escolhida por Deus. Bolsonaro foi além. Bolsonaro já manifestou em inúmeros veículos de comunicação que transferirá a embaixada do Brasil para Jerusalém, a exemplo do que fez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Veja a matéria. Bolsonaro, se concretizar esta ação, estará dizendo ao mundo todo que reconhece Jerusalém como única capital indivisível do povo israelense. Exatamente o que Deus prometeu a Abraão ainda no livro de Gênesis. Isso, do ponto de vista espiritual e profético, tem uma grande implicação para o nosso país. Mais espetacular ainda é a manifestação do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de que comparecerá à posse do presidente Bolsonaro em janeiro de 2019. É a primeira vez na história que um primeiro-ministro israelense, desde a fundação do Estado de Israel em 1948, comparece à posse de um presidente brasileiro. Além disso tudo, eu quero que você observe comigo agora qual foi o resultado nas urnas da votação da eleição de 2018 que ocorreu no Brasil, na nação de Israel. Qual foi o percentual de votação que Bolsonaro alcançou lá em Israel nesta eleição de 2018? Bolsonaro venceu com 77% dos votos. Sete é o número de Deus. 7 é o número da perfeição. Você não acha coincidência demais Bolsonaro ter conquistado a vitória lá na nação de Israel com esse percentual? Isso indica, sem dúvida nenhuma, uma aproximação espiritual entre Brasil e Israel. A respeito das implicações proféticas e futuras para o Brasil com a sua aproximação a Israel, vamos ler o que a Bíblia diz. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Gênesis a Abraão vigora até os dias atuais. Abençoarei os que te abençoarem. O Brasil, voltando-se novamente ao povo israelense, à nação de Israel, certamente atrairá também as bênçãos prometidas pelo Senhor Abraão a todos aqueles que abençoassem o povo judeu. Agora leia comigo também o que diz o livro de Salmos no capítulo 122. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. A profecia garante que prosperarão todos aqueles que amam o povo judeu. O Brasil está caminhando com o governo Bolsonaro e com o governo do juiz Sérgio Moro exatamente em direção a essa promessa. Entretanto, embora as expectativas sejam das melhores possíveis, eu quero que você saiba que a reaproximação do Brasil com Israel não necessariamente significa que o Brasil terá um tempo de paz e tranquilidade. Se você observar de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber, especialmente porque estamos vivendo os últimos dias, que o povo de Israel, o Estado de Israel, é a nação mais odiada do planeta Terra. Leia comigo o que diz o livro de Zacarias. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la se ferirão gravemente. Agora, principalmente essa passagem. E ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. O livro do profeta Zacarias diz que nos últimos dias, Israel, Jerusalém, o povo judeu vai ser odiado de tal maneira
que todas as nações da terra vão se ajuntar para destruir o Estado de Israel. Leia ainda comigo o que diz o livro de Zacarias. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Por estarmos vivendo os últimos dias na terra, também se aproxima a batalha final, a guerra do Armagedon, onde Deus permitirá que todas as nações se reúnam para batalhar contra o Estado judeu, para destruir o Estado judeu. E uma vez que o Brasil novamente se reaproxima de Israel, uma vez que o Brasil abraça o Estado judeu, também abraça na mesma oportunidade o ódio de todos os países e nações. Talvez exatamente por esse motivo é que os Estados Unidos, o maior defensor de Israel, doou para o governo brasileiro mais de 90 tanques de guerra recentemente. Agora, logo após a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Veja a matéria. Apesar das expectativas serem extremamente favoráveis para o Brasil no ano que vem, já que o Brasil se reaproxima da nação de Israel através do governo Bolsonaro, eu não quero que você pense que o Brasil será apenas um mar de rosas, que haverá apenas paz e prosperidade. Tempos difíceis também virão para o Brasil. Se você observar e recordar a história de Israel desde a fundação em 1948, Israel, para se manter no seu território, enfrentou e lutou inúmeras guerras. Todas as nações querem destruir Israel e, por consequência, os aliados da nação de Israel, agora incluindo o Brasil. Nós estamos vivendo os últimos dias. As dores de parto estão se intensificando porque Jesus está voltando.